Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ah, sejam bem-vindos. Eu achei que vocês estavam dormindo. Brincadeira. Meu nome é Ana Luísa, eu trabalho na Fundação Triângulo. Eu trabalho dentro desse programa de melhoramento genético de soja, que é uma parceria da Embrapa, com a EPAMIG, com a Fundação Triângulo. O Dr. Neilson está aqui conosco hoje na palestra, ele era pesquisador da Embrapa, hoje ele é consultor dentro da Fundação Triângulo. O Dr. Vanoli também está aqui, o pesquisador da Embrapa Soja. E nós temos esse programa de melhoramento que fica sediado aqui em Uberaba, mas a gente tem pontos de estudo em São Paulo, em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão. Então a gente tem esses materiais espalhados aí por várias regiões do país e a gente conhece bem os materiais que a gente fala para vocês. De todo o nosso portfólio de cultivares de soja, a gente conseguiu lançar esse ano esse livretinho aqui. Quem quiser um exemplar desse livreto, que tem todos os nossos cultivares, com todas as suas recomendações, com todas as suas aptidões, com todos os seus usos, vai passar ali naquela mesinha depois e pegar um exemplar desse aqui. A hora que vocês estiverem saindo, vocês passam o livrinho e levam. Saiu da gráfica ontem e tem informações totalmente atualizadas aqui dentro de todos os lançamentos. Até dessa soja que está aqui na nossa frente, que é a BR-SMG 760SRR. Cultivar de maturidade 7.6, então é um ciclo bastante curto, ela é transgênica, é uma cultivar de crescimento indeterminado e de uma estabilidade fantástica. A gente vê esse material assim, nesse porte aqui, a gente vai no estado de São Paulo ver ela também assim, a gente vai ali em Goiás ver ela dessa mesma forma. Eu vim do Mato Grosso semana passada e ela está desse jeito lá também. Então é uma cultivar que a gente está apostando bastante, que a gente fica muito tranquilo trabalhando com ela, porque ela tem essa precocidade e mostra toda essa caixa, todo esse potencial genético para produção. Então quem quiser o livretinho depois vai passar lá. E aí vocês vão levar também um folhetim desse aqui sobre soja para alimentação humana, que é uma das partes do programa que a gente trabalha. A gente trabalha com soja convencional, transgênico e soja para alimentação humana. Quem nunca comeu soja, hoje vai comer se almoçar aqui. E comeria sem saber que era soja se eu não contasse, mas eu vou contar para vocês. Vocês vão comer um feijão tropeiro, eu acho que não é feijão, é soja de tegumento marrom, tá? Vocês vão comer soja pensando que é feijão e levando de graça os benefícios que a soja tem a mais do que o feijão. É muito bom, vale a pena experimentar e vale a pena também passar depois lá no stand 25 que tem lá embaixo e experimentar a soja. A gente, para trabalhar com o programa de soja para alimentação, a gente tem que fazer degustação. Se a soja não for boa para comer, já que é para alimentação humana, não adianta. Ela tem que ser produtiva, resistente, não sei o que, mas ela tem que ser boa para comer também. E se a gente não tiver dados sobre degustação, a gente não consegue saber o que vai para o lixo e o que continua no programa. Então quem puder colaborar, passar lá no stand 25 e degustar, vai poder dar a notinha para a soja lá, qual que é gostosa, qual que não é, para nos ajudar dentro do programa, ok? Vou falar então sobre a palestra que o tema que nós vamos tratar com vocês aqui hoje, que é o manejo da soja numa situação de déficit hídrico. O que a gente faz? Como que a gente maneja as lavouras de soja da gente para a gente minimizar os efeitos de um veranico, de uma situação que a gente tem menos água do que seria o ideal, do que a gente imaginaria. Bom, como é que a gente sabe, em primeiro lugar, se a soja da gente está com problema, está com déficit hídrico ou não? Esse folíolo central aqui da soja, esse do meio, a foto devia ser maior para mostrar isso para vocês. Vocês chegam na lavoura de vocês e vocês veem que todas as folhinhas, todos os folíolos centrais das folhas da soja de vocês, tá para cima, tá absolutamente ereto. É como se a soja colocasse as duas mãozinhas para cima, pedindo, clamando. Tá faltando água, eu vou ter problema aqui. Ela está nos avisando, né? Esse é um sintoma que acontece bastante, é um sintoma que a gente fala de um déficit brando. E o que acontece na sequência se não tiver uma chuva nessa área? Um déficit severo. E esse é conhecido, né? As plantas vão murchar, as plantas podem morrer se não tiver água ali suficiente. Em que fases que isso pode acontecer e em que fases isso pode ser pior? Bom, tem duas fases que são mais críticas, né? A gente sabe que a semente da soja ela precisa de uma quantidade de água para ela iniciar o processo de germinação, mas é uma fase que a gente controla um pouco melhor. A gente sabe como é que está a umidade do solo da gente
se a gente vai plantar ou se a gente vai esperar chover mais um pouco para a condição de umidade ser melhor. A gente erra menos nessa fase, é uma fase que a gente tem um controle um pouquinho maior, mas às vezes acontece a gente ter problemas e errar nessa fase também. Se for uma área como essa daqui, coberta de palha, se for uma área onde a gente faz plantio direto e tiver realmente uma cobertura no solo, é mais um fator que vai ajudar a manter a umidade, a manter a água ali, porque o solo começa a perder água e ele vai secando de cima para baixo. Se a gente tem uma cobertura, vai ajudar a manter um pouquinho mais de água. A outra fase, que é muito crítica se falta água, é essa fase aqui, que as vagens já estão formadas, uma vagem inteira aqui já, e a gente pega ela e olha contra o sol, a gente já vê pontinhos pretinhos, que são os grãos que estão começando a se formar. Essa fase aqui a gente chama de R5.1, né? Essa fase de enchimento de grãos, ela é muito crítica. Se a gente não tiver água suficiente para o grão se formar, a gente vai perder muito em rendimento. Porque o que a planta faz? Ela quer garantir a perpetuação da espécie dela. Então ela vai formar um grãozinho com o embrião lá dentro, seja do tamanho que for. Pode ser o tamanhozinho de uma semente de quiabo, ou pode ser um grão normal de soja, se tiver uma condição boa, né? E o que a gente pode fazer então para a gente minimizar e para a gente tentar não deixar isso ocorrer? Várias coisas. A gente podia fazer uma palestra, na verdade, de um dia inteiro sobre isso. Mas alguns itens são mais importantes. Por exemplo, fazer a correção do solo numa profundidade um pouquinho maior. Então, fazer a análise do perfil do solo para saber se não tem problema de acidez, se não vai ter problema de impedimento químico, porque a raiz, ela não cresce onde tem acidez no solo, onde tem alumínio, a raiz para o crescimento dela. E aí ela vai ficar superficial no solo. Numa situação de falta de água, só essas raízes, essas radicelas superficiais, não são suficientes para suprir a quantidade de água que a planta precisa. Raízes sem danos por nematóides ou fungos também ajudam muito numa situação de falta de água. Por quê? A raiz tem que estar inteira. Não adianta a gente ter raiz de soja, mesmo que mais profunda, se ela for destruída por vermes, no caso de nematóides, ou por fungos, no caso de doenças que atacam o sistema radicular. A gente tem na frente, por exemplo, a BRSMG 810C, que é uma cultivar que tem resistência múltipla. A nematóide cisto, a nematóide galha, a pratilencos e a rotilencos. Ela é um achado dentro da pesquisa de cultivares de soja. Ela ajuda a segurar, então, essa qualidade de raiz que a raiz tem que ter para a gente poder ter o reflexo na parte aérea das plantas de soja. A ausência de impedimento físico. Da mesma forma como o impedimento químico não deixa a raiz descer, o impedimento físico da mesma forma. E como é que a gente sabe se na área da gente tem esse tal desse impedimento físico? É simples, né, gente? Arranca a planta. Quantas vezes a gente passa uma lavoura inteira, um ano inteiro de lavoura, sem arrancar uma planta de soja da lavoura da gente? A gente esquece, né? Só que o que tem debaixo do que a gente vê é a raiz, e é ela que faz a planta de soja. Sem raiz, não tem parte aérea, pessoal. Então tem que ir lá na área e tem que arrancar. Essa área aqui realmente tem um problema de compactação. Aí geralmente a raiz entorta, tem umas que são bem isso é bem definido. Você vai lá, você mede, você vê em que altura que está a sua compactação de solo. E aí você vai fazer o quê? Vai subsolar? Pode ser, é uma opção. Em algumas áreas funciona, em outras não. Por exemplo, a gente visitou uma área que tinha sido subsolada e que ela estava com uma característica assim. A lavoura estava em faixas. As linhas que caíam, que coincidiam com o local que a haste do subsolador quebrou a camada compactada, as plantas estavam lindas, cresceram, tinham um sistema radicular. As plantas que coincidiam com o local onde a haste não tinha rompido a camada subsolada, elas tinham um crescimento reduzido, estavam com o ciclo acelerado, adiantado e praticamente sem raízes. Então é uma situação complicada. E o que fazer para manejar uma área melhor do que com subsolador? Plantar com botinha. Ao invés de usar o disco duplo, tentar plantar com botinha, com a botinha regulada na profundidade que vai quebrar, que vai romper a camada que você está. Porque você está rompendo exatamente onde você está plantando, em cima das falinhas de plantio, né? População de planta pode ajudar também. Se a gente tem uma área, olha aqui, plantas tiradas na mesma área, plantas de 740, numa população de 5 plantas por metro, numa população de 20 plantas por metro. Onde você tem um número menor de plantas,
você vai ter maior disponibilidade de água para aquelas plantas que estão ali, né? Tem uma competição menor. Então as plantas crescem melhor, desenvolvem melhor a parte aérea e desenvolvem melhor, consequentemente, a sua área radicular também. E ao contrário, as plantas que estão numa situação pior, elas não vão se desenvolver, vão acelerar o ciclo e vão perder em rendimento. Outra situação, pessoal, é rotação de culturas. Rotação de culturas ajuda nesse sentido a diminuir a compactação do solo, porque cada tipo de cultura tem sistema radicular diferente. Isso aí ajuda muito a gente. Vejam os dados desse estudo da Embrapa aqui, por exemplo. Um estudo feito em vários anos, na mesma área, e isso daqui mostra o perfil do solo. E quanto mais avermelhados a gente vê as áreas aqui, mais compactado está o solo. E essa área que está demonstrada nesse quadrinho aqui, é uma área que só tinha sucessão. Plantava uma cultura no verão e uma cultura em sucessão. Plantava a mesma cultura no outro ano no verão e a mesma cultura em sucessão. A mesma cultura no outro ano. Essa área que a gente vê aqui, que não tem praticamente área vermelha, pontos avermelhados aqui, é uma área que recebia rotação de cultura. Pessoal, a importância de fazer rotação é muito grande. Então, plantar milho numa safra de verão, plantar soja na mesma área na próxima safra de verão, faz uma diferença muito grande. Olha o rendimento da soja nessas duas áreas aqui, depois de vários anos. Na área de sucessão, colheu-se 47,7 sacas de soja por hectare. E na área com rotação, colheu-se 59,4 sacas por hectare. Uma diferença de 24% de rendimento só por conta de mudar de rotação, de sucessão de culturas para rotação. Então, seja lá o que vocês forem fazer para pensar em manejo para estresse hídrico, façam de forma preventiva. Não adianta a gente tentar minimizar. Concorrência é grande. Minimizar os efeitos de uma coisa que já está instalada. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção. Eu estou à disposição de